Vamos lá, pessoal. Com relação à decisão proferida pelo CARF, sendo ela desfavorável ao nosso contribuinte, realmente depende da decisão, caberá ou não recurso. Veja, o artigo 79 do Decreto 7574 de 2011 determina que, se houver em outra turma, em outra Câmara, uma decisão com interpretação divergente sobre a legislação tributária, aí sim caberá recurso no prazo de 15 dias, recurso denominado de recurso especial, que será apreciado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, veja bem, eu acabei apagando aqui o nosso quadro, mas só para retomarmos aqui como funcionam essas decisões de órgãos simples ou colegiados na autoridade administrativa. Veja, eu disse a vocês que o contribuinte, ele recebe lá a notificação de lançamento, ele então tem 30 dias para apresentar a chamada impugnação. Essa impugnação será apreciada, julgada pela DRJ, Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil, que vai proferir uma decisão administrativa de órgão colegiado. Dessa decisão sendo desfavorável ao contribuinte, ele terá também 30 dias para apresentar o chamado recurso voluntário. O recurso voluntário, ele será apreciado e julgado pelo CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que vai proferir, por sua vez, essa decisão administrativa de um órgão colegiado. Bom, dessa decisão, é o que eu disse, talvez caiba recurso, talvez não. Por quê? Porque o artigo 79 do Decreto 7574 de 2011 diz que só caberá o denominado recurso especial, e agora no prazo de 15 dias, para ser julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, se houver em outra Câmara, em outra turma, uma decisão com interpretação divergente da legislação tributária. Então, eu tenho que olhar para outra turma, outra Câmara e verificar se há uma decisão com interpretação divergente da legislação tributária. Se houver, aí sim, no prazo de 15 dias, eu poderei apresentar o chamado recurso especial a ser julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Exatamente do jeito que está aqui, essas decisões, todas elas, tá? Decisões administrativas de órgãos colegiados, elas só têm efeito interpartes. Como assim? Entre o meu contribuinte que recorreu e a União. Agora, se tivermos uma lei, aí sim, se tivermos uma lei que atribua a eficácia normativa, essas decisões, elas ganham status de normas complementares e, por serem normas complementares, compreendem a legislação tributária e, então, serão observadas perante todos, por se tratarem agora de legislação tributária. Então, é esse cuidado que devemos ter quando fazemos a leitura lá do artigo 100, inciso 2 do CTN. Porque, para ser considerado uma norma complementar, não basta ser uma decisão de um órgão singular ou coletivo de jurisdição. Tem que a lei atribuir a eficácia normativa. Então, quando recorrermos na esfera administrativa, eu vou ter uma decisão, seja de um órgão singular ou colegiado, coletivo, mas não necessariamente será considerada uma norma complementar. Só será considerada uma norma complementar quando houver uma lei que lhe atribuir, sim, a eficácia normativa. Aí, sim, é norma, repito, tá? Para que você preste atenção realmente. Uma norma complementar e, em razão do artigo 96 do CTN, compreenderá a nossa legislação tributária. Terceira norma complementar, veja lá, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. O cuidado que devemos ter aqui é que são práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Aqui seriam os costumes, mas os costumes das autoridades administrativas.
Nada de costume do nosso contribuinte, não. Então, eu considero uma norma complementar aquelas práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Como assim, Josi? Primeiro que isso é muito válido em nome até mesmo da segurança jurídica. Sim, tanto do nosso contribuinte como também da autoridade administrativa. Um exemplo clássico que eu menciono aqui é o caso da consulta. Nós temos a possibilidade, com base no próprio decreto 7574 de 2011, realizarmos consulta para a autoridade administrativa. Quando nós estamos em dúvida com relação à nossa atividade e a determinada tributação. Mas é claro, a dúvida não é qualquer dúvida. É quando eu olho para a legislação e aquela minha atividade, ela não foi ali especificamente tratada pela legislação tributária. Então, eu tenho uma dúvida se eu terei ou não aquela tributação, ou se da forma que eu estou agindo, terei ou não que pagar juros, multa. Então, eu faço uma consulta à autoridade administrativa. Ao celebrar essa consulta, a autoridade administrativa vai proferir uma resposta. Digamos que ela diga não, do jeito que você está fazendo, o contribuinte está tudo certo, parabéns, tem nada que falar de juros, de multa, não, está tudo certo, ok. Então, o contribuinte continua agindo daquela forma sobre o respaldo de uma prática reiteradamente observada pela autoridade administrativa. Pois bem, só que passa um determinado período de tempo e a autoridade muda ou ainda ela acorda hoje dizendo, opa, não, está errado. Eu vi errado, essa conduta gera sim multa para o contribuinte. Então, o que a autoridade faz? Ela diz, agora gera multa. Essa nova decisão da autoridade tem que ser comunicada ao nosso contribuinte, mas só vai ter validade dali para frente. Não vai simplesmente poder a autoridade falar, poxa, contribuinte, me desculpe, eu vi errado naquela época, né? Já faz uns 10 anos, eu vi errado, então eu vou voltar os últimos 10 anos para te cobrar todo aquele tributo que você devia ter pago, aqueles juros que eu não computei. Não, em nome da segurança jurídica, é o que o próprio artigo 100, inciso 3 do CTN está dizendo. Essas práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, elas são consideradas normas complementares, então tem que ser cumpridas. Pode mudar? Pode, mas a mudança vai ter validade dali para frente. Então, é isso que nós temos que considerar. E ressaltando mais uma vez, só são consideradas essas normas complementares as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Um outro detalhe que eu já vi ser cobrado muito em prova de concurso. Digamos que eu fiz a consulta, obtive a resposta. Se eu tenho um colega de profissão que está na mesma situação que eu, ele já pode se valer daquela consulta. Por quê? Porque essa prática reiteradamente observada pela autoridade administrativa é uma norma complementar. Se é uma norma complementar, é uma legislação tributária. Se é uma legislação tributária, pode ser observada por todos. Então, o que eu quero te trazer aqui é o seguinte, realmente, eu não preciso que todos façam essa consulta, porque vai ter validade para todos por ser legislação tributária. Certo? E para finalizarmos as normas complementares, inciso 4. Os convênios que entre si celebrem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses convênios, então, que celebram a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, são considerados normas complementares, legislação tributária ou observância perante todos. Ora, esses convênios, eles são muito utilizados para justamente facilitar a arrecadação, a fiscalização. Um exemplo, imagine que uma mercadoria sai do estado de Santa Catarina e vem aqui para o estado do Paraná. Nós temos que, ao sair do estado de Santa Catarina, é feita uma análise pelo fiscal, analisa a mercadoria, manda tirar toda a mercadoria do caminhão. E quando chega aqui no Paraná, de novo, a mesma operação.
Então, é muito comum os estados celebrarem convênios nesse sentido para dizer, ó, vamos fazer o seguinte, a hora que sair do teu estado, não precisa mais fazer essa averiguação. Sai do teu estado, vai para outro estado, então só quando chegar no Paraná que é feita essa análise. Ok. Logo, quando a mercadoria então sai de Santa Catarina, que o fiscal para o caminhão e diz, ó, deixa eu fiscalizar toda essa mercadoria, deixa eu ver, abre o caminhão, desce toda a mercadoria, o contribuinte, o transportador, tão somente vai falar o seguinte, não precisa não. Ó, nota fiscal, carimbo, convênio número tal, que diz que essa mercadoria só será fiscalizada lá no estado do Paraná. Aí ele olha aquilo e fala, liberado, vai ser fiscalizado lá no Paraná. Então, esses convênios aqui diz respeito ao inciso 4 do artigo 100, realmente funcionam como normas complementares, ok? E para finalizarmos, claro, a leitura desse artigo 100 do CTN, parágrafo único. O que nós temos? Estamos aqui analisando a observância das normas referidas nesse artigo, exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. Então, claro, porque realmente trata-se de norma complementar, legislação tributária. Então, tem que excluir a imposição de penalidade, cobrança de juros e atualização do valor monetário quando observadas, me desculpem, essas normas, certo? Então, aqui fechamos a parte da legislação tributária. Agora que nós já sabemos sobre a legislação tributária, o que compreende, que são as leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares, eu lhe chamo a atenção para o próximo tópico relacionado à legislação tributária, que diz respeito à vigência. Quanto à vigência, nós temos a previsão no próprio artigo 101, 102 do CTN, que diz, aplicamos a regra geral, lá da lei de introdução, mas existem alguns casos que iremos aplicar a previsão expressa aqui no CTN, como determina o artigo 103 do CTN. Então, só para você compreender, quando eu falo de vigência da legislação tributária, eu vou aplicar as regras comuns, lá as regras de lei de introdução. Agora, o artigo 103 diz, para essas normas aqui, que diz respeito às normas complementares, nós teremos uma vigência específica. E o artigo 103 tem 3 incisos e já diz, quanto aos atos expedidos, os atos normativos, expedidos pelas autoridades administrativas, esses atos entrarão em vigor na data da publicação. Então, isso tem que tomar cuidado. Então, veja lá, artigo 103 diz, quanto aos atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, entram em vigor quando? Na data da publicação. É publicado, já tem vigência. Inciso 2 do artigo 103, diz respeito à vigência das decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa que a lei atribuir eficácia normativa. Para esses, tem-se, no artigo 103, inciso 2, que entrarão em vigor 30 dias após a ciência pelo contribuinte. E aqui muitos falam, mas por quê? Por que 30 dias após a ciência? Porque pode observar, como eu trouxe lá para vocês, que o prazo para recorrermos na esfera administrativa, em âmbito federal, geralmente é de 30 dias. Então, se eu falo que essa decisão teria eficácia, vigência, antes dos 30 dias, pode acontecer de eu recorrer e até mudar a decisão. Então, por isso que o próprio legislador tributário disse, não, quanto a essas decisões, terão vigência a partir de 30 dias a contar da ciência, pois é aí que tornam-se válidas. E o inciso 3 trata sobre os convênios. Josi, mas por que pula as práticas reiteradamente observadas? É porque prática reiteradamente observada, não tem como eu falar, entrou em vigor hoje. Começa a ser apreciada aquela prática observada, ela já está em vigor.
Então, por isso que o artigo 103 do CTN não vai falar sobre essa norma complementar em especial. A próxima é justamente sobre os convênios. E aqui, quanto aos convênios, eu peço muita atenção, porque o artigo 103, inciso 3 do CTN diz o seguinte: os convênios entrarão em vigor na data neles prevista. Como assim? O próprio convênio vai dizer, eu entro em vigor no dia tal. Mas o detalhe, e se o convênio não falar, Josi? Aí, atenção, eu sigo a regra geral. Qual é a regra geral? Prazo da vacatio legis, 45 dias. Não venha querer aqui inventar a norma, né? Regra. O convênio, artigo 103, inciso 3 do CTN diz que entra em vigor na data nele prevista. Se ele não prevê nenhuma data, entra em vigor na data da publicação. Você acabou de inventar. Em nenhum momento disse que o convênio entra em vigor na data da publicação. O convênio, ele entra em vigor, segundo o artigo 103, inciso 3 do CTN, aqui tem, como lhe disse, o seguinte: vai entrar em vigor quando? Na data nele prevista. Mas se ele não prever nenhuma data, aí eu sigo a regra geral, porque a regra do CTN é essa: a legislação tributária entra em vigor conforme a lei e regra geral. Agora, para as normas complementares, esse dispositivo aqui, 103 do CTN, prevê uma regra específica. Tirando essa regra específica, o resto eu vou seguir sempre a regra geral. Por isso, se o convênio não prevê uma data que ele vai entrar em vigor, eu considero a regra geral, prazo da vacatio legis, 45 dias. Ok? Agora sim, já sabemos sobre legislação tributária, o que compreende a legislação tributária, já sabemos sobre a vigência, e agora nós temos que saber também sobre a questão da integração e interpretação da legislação tributária. Vamos primeiramente falar sobre a integração da legislação tributária. A primeira pergunta que se faz é possível realizar a integração da legislação tributária? E a resposta está lá no artigo 108 do nosso CTN. O artigo 108 do CTN diz: sim, é possível realizar a integração da legislação tributária, mas só será possível realizar a integração da legislação tributária se ela seguir a ordem sucessiva trazida pelo artigo 108 do nosso CTN. Então, cuidado, é possível realizar a integração da legislação tributária, ok, mas desde que siga a ordem sucessiva mencionada pelo artigo 108 do CTN. Como assim? O artigo 108 do CTN diz, em primeiro lugar, deve ser aplicada a analogia. Então, em primeiro lugar, eu aplicarei a analogia. Em segundo lugar, aplicarei os princípios gerais de direito tributário. Em terceiro lugar, me valerei dos princípios gerais de direito público. Em quarto lugar, me valerei da equidade. Então, é possível, sim, me valer da integração da legislação tributária, mas eu tenho que seguir essa ordem sucessiva. Em primeiro lugar, a analogia. Em segundo lugar, os princípios gerais de direito tributário. Em terceiro lugar, os princípios gerais de direito público. E em quarto e último, a equidade. Para fins de provas de concurso, o que eu te sugiro para você ter em mente essa sequência e não trocar na hora da prova? Você vai pensar, analogia eu sempre vou utilizar em primeiro lugar para qualquer matéria, realmente. Em segundo lugar, você vai dizer o seguinte, bom, eu estou resolvendo aqui as questões de direito tributário, então eu vou me valer dos princípios gerais de direito tributário. Em terceiro lugar, você vai pensar, direito tributário compreende um ramo do direito público. Então, em terceiro lugar, eu tenho que me valer dos princípios gerais de direito público. E, por último, da equidade. O que é natural, que eu já vi cair em várias provas de concurso? Eles colocam lá, você vai se valer da integração na legislação tributária, aplicando sucessivamente analogia, yes, princípios gerais de direito público,
Não. Princípios gerais de direito tributário. E depois os princípios gerais de direito público. Uma pegadinha. A outra pegadinha, para mim, foi a pior. Você vai se valer da integração da legislação tributária, valendo-se sucessivamente da analogia, dos princípios gerais de direito tributário, e aí você pensa, não tem mais como errar, dos princípios gerais de direito. Calma, são dos princípios gerais de direito público. Não se esqueça que são princípios gerais de direito público. Falar tão somente princípios gerais de direito é como ainda se estivesse falando princípios gerais de direito privado. Então, tem que ser de direito público. O artigo 108 traz 2 parágrafos que são extremamente importantes para nós. O parágrafo 1º diz o seguinte: ninguém poderá se valer, veja, da analogia para querer cobrar tributo. Então, ninguém pode se valer da analogia para cobrar tributo. Faz sentido? Eu digo, aqui você não tem nem que decorar. É claro que faz sentido esse parágrafo 1º do artigo 108. Por quê? Porque nós vimos, em razão lá do princípio da legalidade, previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que o tributo só pode ser instituído e majorado por meio de lei. Assim, o tributo só vai poder ser cobrado se houver expressa previsão em lei. Logo, é claro que ninguém poderá se valer da analogia para querer cobrar um tributo. Então, parágrafo 1º, perfeito. Parágrafo 2º, e ó, que interessante. Ninguém poderá se valer da equidade para ser dispensado do dever de pagar o tributo. Então, ninguém pode se valer da equidade para ser dispensado do dever de pagar o tributo. Como assim? Equidade quer dizer justiça absoluta. Então, ninguém pode ficar se valendo de justiça absoluta para ser dispensado do dever de pagar o tributo. Imagine que uma pessoa que tenha deficiência visual diga: eu não vou pagar a contribuição de iluminação pública em razão da equidade. Afinal de contas, eu não enxergo. Por que eu tenho que pagar o tributo da iluminação pública? Mas ninguém pode se valer da equidade para ser dispensado do dever de pagar o tributo. Afinal de contas, a iluminação pública está sendo prestada, então está ocorrendo o fato gerador da contribuição de iluminação pública. Tem que ser recolhido esse tributo. Não vai poder me valer da equidade, mas eu não enxergo, eu não vou pagar a contribuição de iluminação pública. O serviço está sendo prestado, deverá ser pago esse tributo, certo? Então, destaque para esse artigo 108 do CTN, há muito tem sido cobrado, e principalmente a banca do CESP gosta muito desse dispositivo. Ela deu uma parada de cobrar esse dispositivo, mas volta e meia temos aí em várias provas, ok? E agora sobre a interpretação da legislação tributária. Aqui importantíssimo. Quando nós falamos em interpretar a legislação tributária, nós devemos considerar o seguinte: via de regra, eu posso me valer de todos os métodos de interpretação frente à legislação tributária. Então, eu posso me valer desde o método histórico, teleológico, sistemático, todos os métodos de interpretação eu posso me valer para interpretar a legislação tributária. Aliás, eu até disse isso já para vocês quando nós falamos de imunidade tributária. O Supremo, ele tem se valido de todos os métodos de interpretação para interpretar sobre uma imunidade, desde o método ampliativo até o restritivo. Ocorre, no entanto, que o artigo 111 do CTN, ele determina que existem algumas matérias em direito tributário que só poderão ser interpretadas de forma literal. Então, só cabe a interpretação literalmente para 3 matérias aqui no nosso direito tributário, conforme prevê o artigo 111 do CTN. E aí, dizer que a interpretação será apenas literal significa dizer o quê? Eu vou interpretar exatamente como está escrito na lei, de forma literal. Aqui, por favor, não é nem de forma ampliativa e nem de forma restritiva. Tem que ser de forma literal.
Literal eu olho para a lei e interpreto exatamente como está previsto na lei. E quais são, então, essas 3 matérias estabelecidas pelo artigo 111 do CTN que só poderão ser interpretadas literalmente? Acompanhe comigo. Primeiro, são as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Então, essas só poderão ser interpretadas literalmente. Segunda matéria que só pode ser interpretada literalmente: as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E, em terceiro lugar, a lei que dispensar o cumprimento de uma obrigação tributária acessória. Então, vejamos aqui. Essas 3 matérias só poderão ser interpretadas literalmente. Todas as matérias de direito tributário poderão ser interpretadas por qualquer método, mas essas 3 apenas de forma literal. As hipóteses de exclusão do crédito tributário, que nós também iremos estudar com todo o cuidado do mundo, em aula específica, elas estão previstas lá no artigo 175 do CTN. E, na verdade, são 2, que são isenção e anistia. Então, tanto a isenção quanto a anistia, por serem hipóteses de exclusão do crédito tributário, eu já sei que só poderão ser interpretadas literalmente. A isenção é até engraçado observar, mas o nosso legislador, ele até por talvez um excesso de cautela, ele faz a seguinte compilação. No artigo 111, ele diz: serão interpretadas literalmente. Inciso 1, as hipóteses de exclusão do crédito e as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Aí, no inciso 2, ele diz: a outorga de isenção. E no inciso 3, dispensa de cumprimento de obrigação tributária acessória. Eu não entendo por que o legislador traz o inciso 2, repetindo que a isenção tem que ser interpretada literalmente. Por quê? Se no inciso 1 ele já falou que as hipóteses de exclusão serão interpretadas literalmente, hipótese de exclusão nos termos do artigo 175 do CTN é isenção e anistia, então eu já sei que a isenção só vai ser interpretada literalmente. Não teríamos a necessidade, no inciso 2, de mais uma vez repetir. Como se fosse um pleonasmo, subir para cima, descer para baixo. Ó. Se o inciso 1 diz exclusão do crédito tributário será interpretado literalmente. O que é exclusão? Isenção e anistia. Então, eu já sei, isenção e anistia só pode ser interpretada literalmente. Aí vem o inciso 2 e diz, a outorga de isenção é interpretada literalmente. De novo, mas pelo sim, pelo não, ok. Você já sabe que, de fato, a isenção será interpretada literalmente. Exemplo só para você compreender, e depois eu falo sobre os demais incisos, sobre as demais hipóteses. Veja, a Lei de Imposto de Renda 7713 de 88, em seu artigo 6º, inciso 14, determina que os proventos de aposentadoria de pessoas com deficiência visual estão isentos do imposto de renda. Então, a Lei 773/88 diz, os proventos de aposentadoria de pessoa que tenha deficiência visual está isento de IR. Ok. Meu cliente tem deficiência auditiva. Então, ele me pergunta, Josi, eu vou ter que pagar imposto de renda? E a minha resposta vai ser sim. Mas a Lei 7713 de 88 diz que quem tem deficiência visual não vai pagar imposto de renda. Eu também tenho uma deficiência, a minha é auditiva. Então, eu também quero essa isenção. Só que o que eu tenho que responder a ele? Em razão do artigo 111 do CTN, a interpretação aqui é literal. Como a lei diz que são os proventos de aposentadoria de pessoa com deficiência visual, são eles que terão isenção. Como a sua deficiência é auditiva, você, infelizmente, vai ter que pagar. A interpretação é literal. E dizer que a interpretação é literal não significa dizer que a interpretação é restritiva, em que pese a banca do CESP considera isso, não sei por quê. Ela diz que literal é restritiva, mas no fundo não é. Então, eu já te trago a atenção pelo fato, vai fazer a prova do CESP,
Considere que a interpretação literal para o CESP é uma interpretação restritiva. Para o resto das bancas, né, com a coerência e até seguindo a interpretação do STJ, interpretar literalmente não é uma interpretação restritiva, porque eu olho para a lei e interpreto exatamente como está previsto na lei. O caso se repete justamente nessa situação do imposto de renda para deficiente visual. Por quê? Porque a lei fala, a pessoa com deficiência visual tem isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria. Só que os contribuintes, muitos contribuintes têm deficiência apenas de um olho e vão requerer essa isenção. E a Receita diz, não, para fazer jus à isenção tinha que ser a deficiência visual binocular e não a monocular. O STJ diz, mas da onde você leu isso? A lei fala deficiência visual. Eu tenho que interpretar literalmente, não restritivamente. Então, não importa se a deficiência visual é monocular ou binocular, o que importa é deficiência visual. Então, isso é interpretar literalmente. É o interpretar de acordo com como está previsto na lei e não de forma restritiva. Certo? Ainda sobre a interpretação literal, falaremos na nossa próxima aula. Como o nosso tempo já esgotou, então eu deixo para falar para vocês sobre as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito e a questão da dispensa de cumprimento de obrigação tributária acessória, que também deverão ser interpretadas de forma literal. Deixo então, beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro para fecharmos esse tema, interpretação literal das matérias previstas pelo artigo 111 do nosso CTN. Até mais!